Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que prestigia e acompanha aqui o canal Jumozão. Vamos falar, querido, desse evento que está acontecendo aqui no nosso estado, precisamente na cidade de Macapá, que foi e está sendo, eu não sei se já foi resolvido, esse apagão. Eu estou agora às 18 horas e ainda não desligaram a energia. Nós não sabemos se vão desligar, a coisa está muito confusa, as informações são desencontradas, cada vez eles dizem uma coisa e a gente não sabe nem como se amparar, nem como se preparar. Sabe se é hora de guardar, de ligar gerador, de desligar gerador. Bem, vamos lá. Vamos entender uma coisa. De quem é a culpa? Por que está acontecendo tudo isso? Quem é o responsável por essa situação? Quem foi que viabilizou esse mecanismo? Primeiramente, querido, você já deve ter acompanhado a minha posição relativamente às privatizações. Entenda uma coisa, por que o capital externo se interessaria tanto em administrar certo setor público? Por quê? Porque basicamente ali o lucro é garantido. Uma vez conversando com um rapaz que trabalha com vendas, ele disse assim: Jumozan, se tu vender pastelzinho para o governo, tu enriquece. Por quê? Porque ali o fluxo é garantido, não é uma coisa que você vai experimentar se dá ou não dá certo. É garantido que vai haver a compra. Então, relativamente a esses ativos de água, energia elétrica, abastecimento de combustíveis, os empresários eles são ávidos em querer administrar essa fatia do gerenciamento público. Por quê? Porque ele é garantido, eles têm certeza que eles vão oferir lucro, eles vão ter lucro. Eles não precisarão fazer propagandas, grandes investimentos para todo mês ter uma montanha de dinheiro acontecendo. Por quê? Porque são bens que nós não são imprescindíveis, nós não podemos deixar de usar aquilo. Nós sempre precisamos de energia, nós sempre precisamos de água, nós sempre precisamos de combustíveis. Então eles são ávidos por controlar essa fatia da sociedade. Aí o que acontece? Vêm as campanhas difamatórias por intermédio deles. Esses empresários, esse capital particular, ele inverte no sistema de comunicações para que estes comecem a falar mal, dizer que não dá, que é cabide de emprego, toda aquela história que você já deve conhecer. Aí vão tendo aquela visão ruim das empresas estatais. Aí com isso vem a ideia, bora privatizar isso que é melhor, aí deixa lá para eles, que eles têm experiência com isso. Quem fala isso são as pessoas, os políticos que serão beneficiados com alguma, eu vou colocar entre aspas, por causa que eu quero ser responsável nessa fala, alguma, entre aspas, propina, entre aspas, suborno, que talvez, eu vou colocar também entre aspas, eles estejam recebendo para agir nessa forma. Aí o que acontece? Um determinado político promove, faz um projeto, é aprovado e aí a estatal é privatizada e a partir daí o lucro passa a ser garantido para aquele capital estrangeiro, para aquele capital particular. O que é público passa a ser administrado por setores, por pessoas, apenas pessoas que têm interesses específicos, e o maior deles é o lucro. Pois bem, então esse é o meu pensamento. Isso é um erro. As privatizações, você quer privatizar algum setor, não há problemas, mas existem setores chaves que não podem ser privatizados. Por exemplo, eu lembro muito bem quando a empresa de telecomunicações do Brasil fazia uma propaganda na década de 1980 e mostrava um telefone público num lugar bem remoto. Aí eles faziam a pergunta assim: você acha que se fosse uma empresa privada, ela iria colocar aqui uma linha telefônica para essas pessoas? Por quê? Porque o setor privado ele quer colocar onde tem muitas pessoas, porque ali vai ter muito lucro. Onde tem um gato pingado aqui e outro gato pingado ali, ele vai ficar tendo mais prejuízo, entre aspas, para ele, né, em ficar mantendo aquela linha ali ativa. Então é assim que o capital privado vê e é assim que as estatais são obrigadas a atender às necessidades, às demandas do povo brasileiro. As estatais nacionais, elas têm a obrigação constitucional de defender os nossos interesses, de suprir as nossas necessidades. Já o capital particular, ele não se importa com isso. Tem que ter lucro para que haja interesse deles em manutenir certos setores ativos. Pois bem, querido, então esse é o meu pensamento, eu penso assim, e eu penso pelo Brasil. Eu não tenho aquele pensamento de dizer, deixa qualquer um administrar, não, eu penso pelo Brasil.
favorecer os brasileiros, isso que é importante. Bom, isso não aconteceu no nosso estado. É um jogo de empurra-empurra. Você não está aqui na nossa cidade e não tem acompanhado os noticiários. Você pega alguma coisa tipo uma reverberação, um eco e vai para a cadeia nacional. Mas a gente que está aqui tem percebido que é um jogo de empurra-empurra. Por quê? Vamos entender uma coisa, deixa eu lhe mostrar aqui. Esse gráfico que eu fiz bem simples para que a gente possa entender. Olha, antes as transmissões aqui do nosso estado eram controladas por essa empresa aqui, ó, Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. Tá? E essa, por sua vez, estava controlada pela CETEP, que é a Companhia Transmissora de Energia Elétrica de São Paulo. E daqui para cá acontece a maravilha da privatização, maravilha entre aspas. O controle da transmissão de energia passa para esse grupo aqui, CYMI Holding S.A. e Isolux Energia e Participações S.A. Esse grupo aqui eu não sei exatamente de onde é, esse aqui eu sei que é espanhol, esse tal Isolux. Esse aqui, com problemas gravíssimos financeiros, em processo de falência, transfere a responsabilidade para Gemini Energy. A Gemini Energy não é uma empresa, ela é um grupo, ela é um ajuntamento. E esse ajuntamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos passar para cá. Vamos aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A concessão foi concedida à Isolux, só que a Isolux não é uma empresa, ela é um grupo. Esses grupos, eles são reconstruídos, são esfacelados, são divididos, são mudados gestores, de maneira que agora que nós estamos procurando quem foi o culpado de tudo isso, fica difícil, um aponta para o outro. Ah, isso não era minha responsabilidade, eu tinha apenas tantos por cento, essa parte aqui ficava com o grupo que tem tal, e o grupo que tem tal vai dizer a mesma coisa, e nisso vira uma briga infidável, um processo judicial, que no final das contas, quem vai pagar a conta sou eu e você. São as empresas estatais, inclusive é a empresa estatal Eletrobras que está resolvendo o problema aqui, porque as empresas particulares elas não estão dando conta de resolver esse problema, ou não querem, ou não é lucrativo para elas resolver esse problema. Vamos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos aqui. Em crise financeira, a espanhola vendeu a concessão de energia no Amapá. Então, aquela Isolux é uma empresa espanhola. Aí ela vendeu para um grupo chamado Gemini. Deixa eu encontrar aqui para você aprender junto comigo. Como é que está a coisa? O gerenciamento dessas linhas de transmissão ocorre de maneira mista, misturada. 85% da concessão é da empresa Gemini, essa aqui que adquiriu da Isolux, que já estava em processo de falência. 14% é da Sudam e ainda tem uma parte aí do outro grupo que depois eu vou mencioná-lo. Vamos aqui. A concessão mudou de empresa no ano passado. A Isolux era dona da Linhas de Macapá, transmissora de energia, que ganhou em 2008 a concessão das linhas de transmissão do Pará para o Amapá por 30 anos. Após uma série de problemas financeiros, Isolux entrou em processo de recuperação judicial, falência, na Espanha. No final de 2019, a empresa vendeu a concessionária LMTE à Gemini Energy. Bem, quem é o atual responsável pela transmissão no estado? Tá desse jeito, olha. O grupo Gemini não é um grupo coeso. Ele é um ajuntamento. E esses ajuntamentos eles são desfeitos. Esse que é o problema. É um dos problemas da privatização. Veja só. A Gemini afirmou em comunicado que tem como acionista 2 fundos de investimento. Esse Starboard, com 80%. Esse Perfim, alguma coisa que tem lá em São Paulo, com 20%. A participação da Starboard se dá pelo fundo PowerFIP. Veja. Esse Starboard já tem outro modo de ser administrado. É um fundo chamado PowerFIP e a Perfim pelo fundo Apollo 14 FIP. Você está entendendo como é que funciona? No final das contas, nós não sabemos para quem apontar o dedo, nós não sabemos para quem fazer pergunta, porque é desse jeito, um vai passando a bola para outro. Vamos aqui, querido, vamos entender aqui, olha. Eletrobras assume suprimento de energia no Amapá. Eu até fiz uma publicação no Facebook mostrando o seguinte, por que o capital particular se interessa pelas empresas estatais? Porque quando dá lucro, eles oferem tal lucro. Quando dá prejuízo, somos nós que pagamos a conta. Meu querido, você vai ver, houve uma multa milionária por fulano, para a empresa tal, uma multa pelos danos causados. No final da conta, eles vão entrar com argumentos, eles vão entrar com liminares, eles não pagam nem nunca essa multa. E aí, nós que pagamos. Já está sendo
trabalhado um mecanismo para jogar via centavos nas nossas contas esse problema que está acontecendo, porque veio um gerador para cá e aparentemente, pelo horário que eu estou agora às 18 horas e 10 minutos, ainda não foi embora energia, e a gente nem sabe se vai. Aparentemente o gerador que veio para funcionar está ativo, está funcionando. Então, gerar energia a combustível é muito caro, e eles estão procurando um jeito de pulverizar isso nas nossas contas de maneira bem suave. O que, de um jeito ou de outro, eles querem lançar sobre nós essa conta da irresponsabilidade deles. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Deixa eu mostrar aqui onde é que está. É aqui, ó. Essa Gemini aqui, ó, ela estava procurando funcionários, gente capacitada. Eles estavam oferecendo emprego, oportunidade profissional, chefe de equipe de linha de transmissão, oportunidade profissional, engenheiro supervisor de equipamento de alta tensão. Então eles estavam ainda procurando uma equipe para fazer a manutenção do serviço. Transmissora do Amapá buscava equipe de manutenção há 2 meses, então estavam sem material humano para suprir as necessidades. Aqui eram 3 transformadores. Um estava parado, simplesmente parado, é isso que diz, parado. Outro estava em manutenção e um estava em atividade. Esse que estava em atividade, nós temos interpretado que foi sobrecarregado, querido, porque não houve o chaveamento de um para o outro. Aí, coincidentemente, houve aquela descarga elétrica fora de rota que aconteceu aqui na nossa cidade, mas a perícia identificou que o sistema de para-raio não entrou em ação. Então não foi o problema de raio que queimou o transformador. Possivelmente, é quase certo que foi uma sobrecarga por ter apenas um único transformador assistindo toda a capital. E aí eles aproveitaram, né, as descargas elétricas, rapidamente transferiram a culpa para as descargas elétricas. Mas aí veio a perícia e identificou que não, o sistema de para-raios não entrou em ação, ou seja, não foi por problemas de raios que queimaram o transformador. Possivelmente foi por sobrecarga e por falta de manutenção nos equipamentos. Existe tal de uma bucha aí do transformador que ela queimou e daí ocasionou um incêndio muito grande. Essa foto aqui, desculpe, eu estou soluçando um pouco. Essa foto aqui é das pessoas protestando, querido. Você não faz ideia como eu espero que eu possa falar já no passado, como foram difíceis esses dias. Eu desejo que seja no passado, porque eles escolheram assim, olha, tal região da cidade fica com luz de dia, tal região da cidade fica com luz à noite, e aqueles ficavam que sem luz à noite, querido, era calor infernal aqui, que nós estamos no momento de verão, e é calor para danar aqui no tempo do verão. E as pessoas que moram toda encaixada, toda empacotada ali, só dependem de central, de ar-condicionado, essas pessoas não suportaram. Então foi gente pobre protestar, foi gente rica protestar, porque ninguém estava aguentando, estava demais. Logo no início, eu devo contar para você, eu já falei em alguns vídeos, eu e a minha família, nós fomos tomar banho aqui no Rio Amazonas, porque como faltou energia para toda a capital, a estação de tratamento de água não funcionou e não bombeou água para os canos. Eu fui tomar banho com sabão e com cuia aqui no Rio Amazonas. Aí eu cheguei lá, né, pensando que eu seria o único, estava cheio de gente. Não apenas isso, as pessoas estavam buscando água no Amazonas para lavar suas roupas, para lavar sua casa ou lavar sua louça, porque não tinha água para nada aqui na cidade. Aí esse foi o início, aí deu um desespero, pessoas comprando, liquidaram com todas as águas, comprando gelo, liquidaram com gelo, porque aí a comida começou a se estragar, foi um caos, querido, aqui. Veja que eu estou falando no passado, porque eu estou esperançoso de que já esteja resolvido esse problema, eu estou com muita esperança de que o problema já esteja resolvido. Mas você vê, olha, o apagão, ele tá difícil de apontar o culpado por causa dessas coisas. Um grupo é gerido por 2 grupos, esses 2 grupos são geridos por 2 ou 4 subgrupos e assim vai. E na hora de procurar quem é o culpado, e eles dão permissão, interessante que as agências que controlam isso, eles dão permissão para que esses grupos adquiram uma concessão e depois eles vendam para outro, que vende para outro, que vende para outro. E no final, quem é que está gerindo? Atualmente, essa LMTE, que é Linhas de Macapá Transmissora de Energia, está sendo gerido por esse grupo. Mas esse grupo, como eu já lhe disse, ele está subdividido nesses grupos aqui, ó. Tal. E aí vai se procurar o culpado. Mas quem está trazendo a solução, eu digo para você? Quem está trazendo? É o Estado, querido. São as estatais. Então todas essas coisas, olha, apagão põe venda de Eletrobras em risco. Porque se você que mora no outro estado
a privatização chegar ao seu estado, lembre-se que eles vão atender o centro e eles vão querer lucro. Se você der lucro para eles, é interessante, eles vão fazer o serviço direitinho. Agora, se por alguma razão eles tiverem algum problema e você não der lucro na sua região, você vai começar a ter problemas de manutenção. Como eu estou mostrando aqui para vocês que estavam atrás, querido. Eles estavam atrás de engenheiro, de gente especializada, porque não tinha. O que é que eles querem? Lembre-se que depois que houve essa mudança nas leis trabalhistas, aí eles demitiram todo aquele pessoal capacitado, eles demitiram para poder contratar no novo modelo, ou seja, quase como escravo. Um engenheiro desse que ganharia, por exemplo, uns 30 mil reais por mês, uma suposição. Aí ele vai ser contratado agora para ganhar 13 mil reais. Quem é que quer? Quem estava acostumado com 30, com 25, com 20, com 18 mil reais, vai ser contratado com 3, com 4, até com 7 mil reais. Aí gerou esse desinteresse, querido, por causa das leis trabalhistas que foram mudadas. E eles não estavam conseguindo encontrar profissional. E o resultado é que não havia manutenção, os equipamentos não foram mantidos para funcionar. 3 transformadores, era para nós nunca termos esse problema. 3 bons transformadores supririam sem nenhum problema, mas acontece, um queimou, um ficou para ser consertado depois, sabe aquele depois? Depois eu conserto, enquanto tem um funcionando. Sobrecarga. Entendeu? Ainda ninguém falou, não houve a perícia dizendo que houve sobrecarga, mas eu sou técnica eletrônica, então dá para entender alguma coisa. Tem 3 para suprir, um só funcionando, meu querido, vai dar sobrecarga. Aí teve o problema do raio, eles aproveitaram, culpa do raio. Na verdade não foi nada de culpa do raio, foi problema de manutenção, porque o sistema de para-raio, a perícia já detectou, não entrou em ação, ou seja, não foi por questões de descargas elétricas, de problemas atmosféricos que tal sucedeu. Tá, querido? Então, olha, você vê aqui, ó, cada um puxa a farinha, ó, esse aqui do mercado financeiro, ele diz, olha, apagão no Amapá não prejudica a venda da Eletrobras, diz esse cidadão aí. Aí já outra pessoa vê assim, apagão põe a venda da Eletrobras em risco. Você vê como é uma briga de opinião, cada um diz uma coisa. Eu vim ler isso aqui para poder entender, trazer para você. Essa aqui é a nossa, é que administra, ó, a nossa transmissão de energia. Essa aqui é a tal da Gemini, ó. Gemini, que está atualmente nos prejudicando, nos fazendo esse mal. E eles não são eles, porque eles são divididos em 2 grupos, que são divididos em subgrupos. Não dá nem para apontar, a gente procura aqui quem é, cadê, como é para a gente saber quem é que faz, cadê, quem é o responsável? Não tem responsável. E tudo isso, querido, ó, isso aqui é um tal do CEO da Isolux, ó, no Brasil. O Davi Bata, procuraram ele e disse, não é comigo o negócio, eu já vendi isso, não está mais comigo. É tudo assim. Isso aqui foi uma reportagem grande que o Intercept fez sobre esse apagão. Ele já era conhecido, porque já havia laudo dizendo dessa possibilidade. Então deviam ser tomadas, aí vem a culpa do Estado também na fiscalização. Deveriam ter sido tomadas providências para evitar o sinistro que nós estamos vivendo atualmente. Sabe, eu vejo gente falando que a privatização é bom. Meu querido, venha para cá, passar uns dias aqui nessa privatização, nessa esculhambação, e agora está bem esculhambado. Como eu estou dizendo, supostamente os políticos são subornados, recebem propina para facilitar essas privatizações. Não é outro entendimento, não é possível que uma pessoa brasileira queira ser administrada por um capital estrangeiro, que tem outros interesses, com outros objetivos. Pense nisso, querido. Não se trata de ser desse lado ou daquele outro lado. Se trata de pensar nacionalmente, tá? Então nós passamos por esse problema. Eu espero que ter lhe trazido informações. Está difícil de apontar o dedo e dizer, foi fulano. Porque, como ele disse, cada grupo se faz, se desfaz, se refaz, pega outro nome, eles vão dando outro nome. E no final das contas, na hora de pedir, ei, quem foi o culpado disso daí? Olha, foi ele. E esse foi ele vira questão judicial. E essa questão judicial prolonga-se por muito tempo. E no final da conta, a Eletrobras, ou seja, a estatal, assume o suprimento de energia no Amapá. Por quê? Porque o capital privado só se interessa em auferir lucro. Eu espero ter esclarecido alguma coisa. Eu espero que você tenha entendimento. Muito obrigado às pessoas que escreveram mensagem de solidariedade aqui nos vídeos que eu fiz. Aquele gerador foi feito daquele jeito porque não tinha energia nenhuma para fazer nada, para fazer buraco. Eu usei até o arco de pua, a ferramenta antiga, para poder fazer buracos. E foi tudo assim, é desagradável. Até agora ainda está um pouco desagradável, porque os horários são diferentes, às vezes de 3 em 3 horas, às vezes de 4 em 4 horas. Eu estou aqui quase que contente, porque já deu 18 horas e 19 minutos, ainda não desligaram. Eu não sei se eles vão desligar às 17, a gente não sabe de nada. Mas as informações que eu sei, eu trouxe aqui para vocês, e eu espero que vocês se vejam
capazes de perceber que isso é um mal para a nação, colocar coisas essenciais para a nossa vida na mão de quem só quer lucro. Boa sorte!